Seja resiliente em Deus para vencer. Parte 3. A resiliência de Estevão em Deus para cumprir sua honrosa missão. Resiliência é a capacidade de uma pessoa de se recuperar rapidamente de dificuldades, adversidades ou situações estressantes. Trata-se da habilidade de se adaptar, resistir e superar desafios, mantendo ou recuperando o equilíbrio e o bem-estar. Resiliência implica perseverança, flexibilidade e a capacidade de aprender e crescer a partir de experiências difíceis. Em um contexto psicológico, resiliência envolve o desenvolvimento de estratégias eficazes para lidar com os problemas, aprender com as experiências difíceis e continuar avançando de maneira positiva. No livro de Atos, podemos identificar 5 pilares essenciais que sustentam a vida de Estevão no cumprimento de sua honrosa missão. Primeiro, homem de boa reputação. Segundo, abundante em sabedoria. Terceiro, cheio do Espírito Santo. Quarto, firme na fé. E quinto, investido de poder. Estevão se destacou como um diácono resiliente, abnegado e corajoso, mesmo diante da morte, tornando-se um exemplo inspirador para todos nós em nossa jornada com Cristo. No livro de Atos, capítulo 6, versículos 3 e 5, diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Estevão foi escolhido como um dos 7 homens para servir às mesas, uma missão importante, conforme mencionado em Atos capítulo 6, versículo 2. Ele colocou as necessidades dos outros acima das suas, demonstrando um coração resiliente e disposto a servir. Nesta primeira mensagem sobre a honrosa missão de Estevão, destacaremos apenas 2 pilares essenciais para permanecer firme e avançar até cumprir a missão. Os 4 pontos da boa reputação e a sua sabedoria abundante. Primeiro, a boa reputação produz confiança e credibilidade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 12 a 13 diz: Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Boa reputação significa ser reconhecido por comportamentos e qualidades positivas como honestidade, integridade, competência e respeito. Uma pessoa com boa reputação é vista de maneira favorável, sendo confiável, honesta e digna de respeito. Ter uma boa reputação implica que os outros confiam e respeitam essa pessoa, acreditando que ela age de maneira ética e responsável em suas interações e decisões. Isso produz confiança e credibilidade. Segundo a Bíblia, boa reputação refere-se ao bom testemunho consistente de uma pessoa em relação ao seu caráter, comportamento e fé. A reputação é construída ao longo do tempo, através de uma vida de lealdade, integridade, obediência a Deus e um comportamento que reflete os ensinamentos do Evangelho de Cristo. A boa reputação é uma marca de um verdadeiro seguidor de Cristo que vive de maneira a glorificar a Deus e edificar os irmãos em Cristo ao seu redor. A reputação de um crente é um dos pilares fundamentais para a sua eficácia e influência, especialmente fora da igreja. Um crente resiliente de boa reputação, como Estevão, não apenas inspira confiança e respeito, mas também fortalece sua equipe, capacitando-a a permanecer firme no avanço da missão. Segundo, a boa reputação produz um bom exemplo de vida para avançar na missão. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Líderes com boa reputação são exemplos vivos do que significa seguir a Cristo, oferecendo um modelo de vida piedosa a ser seguido por seus discípulos. O versículo também nos chama a lembrar e honrar nossos líderes espirituais que nos ensinaram a palavra de Deus, através de seu exemplo de fé e modo de viver. Somos incentivados a seguir seus passos, imitando sua dedicação e compromisso com a missão de Cristo. Eles exemplificam na prática o significado de viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, servindo como modelos inspiradores para a nossa jornada de fé e dedicação ao cumprimento da missão. Terceiro, a boa reputação produz unidade e harmonia no avanço da missão. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um líder com boa reputação produz a unidade e a harmonia dentro do grupo e da igreja, evitando divisões e conflitos que podem surgir devido a comportamentos questionáveis ou falta de integridade. O versículo citado destaca a importância de manter a unidade entre nós por meio do vínculo da paz, que nos encoraja a avançar na missão. Essa unidade vai além de uma simples harmonia superficial. Ela é fundamentada no Espírito Santo, que nos une em um propósito único de cumprir a nossa missão. O vínculo da paz não se resume apenas à ausência de conflitos, mas envolve a busca ativa pela harmonia, reconciliação e amor mútuo dentro da igreja e da comunidade cristã. Portanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a cultivar relacionamentos fundamentados na paz, refletindo a natureza de Deus em nosso convívio diário. Quarto, a boa reputação é um bom testemunho para as pessoas ao nosso redor. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 7, diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, como despenseiro da casa de Deus. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. A boa reputação de um líder não só fortalece a igreja internamente, mas também serve como um bom testemunho para os não crentes, atraindo-os para o evangelho. Um líder resiliente com boa reputação mostra coerência em suas ações e decisões, mesmo em tempos difíceis. Essa coerência fortalece a fé dos membros da equipe e da igreja, impulsionando o avanço da missão. E por último, Estevão possuía sabedoria abundante. Em Atos capítulo 6, versículos 9 a 10, diz: levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão, cheio de sabedoria e do Espírito Santo, enfrentou oposição firme da sinagoga dos libertinos, sirineus, alexandrinos, cilícios e asiáticos. Diante da disputa, sua resposta não foi apenas uma demonstração de conhecimento humano, mas um reflexo do discernimento do Espírito que o guiava. A sabedoria de Estevão não era meramente acadêmica, era uma sabedoria espiritual que transcendeu as disputas do conhecimento humano. Ao confrontar aqueles que discordavam dele, Estevão não se intimidou e continuou avançando em sua honrosa missão. Ele não apenas apresentou argumentos eloquentes, mas também transmitiu a presença do Espírito Santo em suas palavras e ações. Essa presença era tão poderosa que seus opositores não conseguiam refutá-lo. A sabedoria de Estevão não era apenas uma habilidade retórica, mas uma manifestação do Espírito de Deus em sua vida, capacitando-o a testemunhar o Evangelho com clareza e autoridade. Em nossas próprias vidas, podemos buscar nas Escrituras essa mesma sabedoria que vem de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Com esses dois pilares, boa reputação e sabedoria abundante em Deus, podemos enfrentar desafios e adversidades com confiança, sabendo que não estamos sozinhos em nossa missão, mas sendo impelidos pelo seu Espírito Santo. Assim como Estevão, podemos ser guiados pelo Espírito Santo para compartilhar a verdade de Deus com amor verdadeiro, graça e firmeza. Que o exemplo de Estevão nos inspire a buscar não apenas conhecimento intelectual, mas a sabedoria divina que vem do alto, que transforma vidas e glorifica o nome de Cristo em nossa missão. Bem, queridos, chegamos ao final da terceira parte desta série. Não percam os 3 últimos pilares essenciais na vida de Estevão para cumprir sua honrosa missão. Certamente você será grandemente abençoado. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição agora para não perder as próximas mensagens. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like e seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.